Quando as escolas falam em colocar uma matéria de educação financeira nas escolas, nós temos aqui hoje São Lucas nos ensinando justamente a administrar nossos bens. Lucas é o evangelista que melhor trata da questão das riquezas na nossa vida, sua importância, como nós devemos lidar com ela. É um tema muito importante para São Lucas. O evangelho começa dizendo que no meio de uma multidão, alguém disse: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus diz que não tem autoridade para fazer isso, por afinal de contas, Jesus não é nem rabino, não é escriba, eles que são entendidos em lei, eles são os especialistas. No entanto, Jesus aproveita essa questão para nos ensinar que existe, além dos bens terrenos, os bens espirituais. Os bens terrenos servem a esta vida. Nós não podemos reduzir a nossa vida na preocupação com os bens terrenos. Devemos estar preocupados, sim, com os bens eternos. Para tanto, Jesus conta a parábola do rico estúpido. Aquela parábola que é bem simples, que conta a história de um grande fazendeiro que tem uma grande colheita e ele constrói celeiros maiores para guardar tudo. Depois ele toma a decisão de aproveitar a vida, viver curtindo na boa. Só que aí Deus disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E Jesus faz a seguinte advertência: olha, assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo e não é rico diante de Deus. A grande ameaça hoje para o cristianismo é a assim chamada teologia da prosperidade, que para mim é a maior de todas as heresias, porque as heresias antigas, históricas, elas eram em cima de algum aspecto da doutrina cristã, mas a heresia da prosperidade, que se apresenta como teologia, ela faz uma inversão, ela coloca Deus a serviço do homem. Você já deve ter visto certos pregadores dando ordem, como se pudesse tomar posse da bênção. Afirmam que a riqueza é uma bênção divina. Até aí tudo bem, porque de fato todo este mundo é uma bênção divina. Mas a função do homem é servir a Deus, glorificar e honrar a Deus, e não o contrário. Então, agora, eu perguntaria, será que o evangelista Lucas pode ser considerado como vamos dizer assim, um fundamento para esse tipo de doutrina? Claro que não. A grande teologia que o evangelista Lucas prega é a teologia que poderíamos chamar da generosidade, já que o homem não vai levar nenhuma moeda, nem um pouco da sua riqueza quando morrer, ele vai levar vamos dizer, os seus bens espirituais. O amor que ele tem no coração que vai acompanhar. O amor jamais acabará. Se você ler o Atos dos Apóstolos, você vai ver que Lucas fala que os primeiros cristãos tinham tudo em comum, não havia necessitado entre eles e que dividiam seus bens com alegria. Então essa é a teologia que São Lucas prega, a teologia vamos dizer, da partilha, a teologia da generosidade, chame como você preferir. Santo Agostinho foi aquele que compreendeu bem a lição de São Lucas. Santo Agostinho dizia assim: devemos usar os bens que passam para adquirir aqueles que não passam. Servir-se do bem material para servir unicamente a Deus. Ele sabia fazer esta hierarquia. O dinheiro é importante, é a base de tudo, mas ele deve ser colocado em função dos bens eternos. Além da teologia da prosperidade, uma ideologia muito perigosa nos dias de hoje também é uma ideologia socialista, comunista, que prega a igualdade, mas é assim, invadindo as coisas dos outros, tomando as coisas dos outros para dividir.
O ensinamento do cristianismo é diferente. Eu coloco a mão no meu bolso e eu partilho o que é meu, e não tomando as coisas dos outros, como algumas dessas ideologias pregam. Aliás, é interessante que nessas ideologias o povo acaba ficando na miséria e a elite que governa essas ditaduras ficam muito ricas. Quando Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, ele estava justamente pensando nesta personagem que aparece hoje nesta parábola, esse rico estúpido, que é o quê? Não é rico perante Deus, ele é um homem mesquinho, e ele pensa que a vida dele se resume aqui neste mundo. Então, é claro que se a pessoa tem posses e usa aquilo para dar emprego, usa a sua riqueza para fazer o bem, não é desse rico que Jesus fala que não vai entrar no reino de Deus. Para colocar um ponto final na nossa reflexão, a teologia de São Lucas, com respeito aos bens materiais, não tem nada a ver com teologia de prosperidade, não tem nada a ver com socialismo, ela é a generosidade e a partilha. Amém.